Hoje eu estou aqui com o Felipe de Paulo. Explica pra gente qual que são as características do Libre Fighting. Então, a primeira coisa, cara, agradecer a presença aqui na Conexão. Vocês estão fazendo um trabalho, assim, para mim é surreal a qualidade de trabalho de vocês, seja a parte gráfica, a parte nossa de conteúdo em YouTube, o que vocês estão fazendo sendo de host de evento aqui em São Paulo. Né? O Libre, ele nasce em 2004 como uma solução, né, de você ter um sistema onde você tem preferencialmente o uso de faca, mas qualquer tipo de elemento pérfuro cortante, pode ser um estoque, pode ser um material não detectável por metal, quando você vai trabalhar numa área de segurança mais restrita, que basicamente vai ter uma ponta ou vai cortar, de preferência vai ter uma ponta, e você vai ter uma situação onde você vai usar aquilo da maneira mais brutal e rápida possível. Eu gosto de explicar o Libre, né, ele tem esse nome por conta do latim de ser livre, né, o que ele não é. O Libre não é um sistema de defesa pessoal, o Libre não é uma arte marcial, e o Libre também, ele não é um modelo de combate com faca clássico, como a gente está acostumado com o Kali, com combate militar. O Libre, ele pega uma pessoa, né, em um período muito curto, sem a nossa estrada longa de arte marcial, de passar uma década, como a gente passou ao longo da vida, né, e treina essa pessoa em 6 meses a 7 meses, ela vai conhecer o sistema todo e vai estar apta para usar aquele instrumento para nivelar uma situação de desvantagem dela. Então você vê muito isso comum, né? Eu sou um cara muito pesado, peso 120. É muito difícil para uma pessoa de 60 quilos conseguir me nocautear. É claro que isso é possível com muito treino. O Libre não, ele vai te dar um ferramental muito pequeno, né, são poucos golpes, num prazo muito curto, você acaba ganhando essa agressividade. Você equaliza aí as forças, né? Exatamente, né? A gente fala isso, tem gente que não tem esse perfil de passar anos na arte marcial, então a gente tenta entregar um ferramental muito pequeno, né? Você vai estar usando facas urbanas de canivete com limitação de 10 centímetros ou algum tipo de chave afiada. O meu instrutor, ele mora na Inglaterra, e na Inglaterra a legislação de arma de arma branca, né, arma pérfuro cortante, ela é muito restritiva. Ele usa um papaiz, uma chave, né, a nossa chave tetra, afiada. Então você busca sempre elementos de cultura urbana que você possa realmente estar, de alguma maneira, protegido e com o ferramental ideal para sair de uma situação dessa. Então, assim, não é um sistema como a gente está acostumado com o Kali, que você vai aprender bastão, vai aprender faca, ele tenta ser muito, muito simples. E como é que você aprende o Libre? Tem algum sistema? Se não tem sistema, como é que funciona? Então, módulo? Basicamente ele é modulado, né? A gente já tem um grupo bacana de instrutores, a gente está com esse trabalho no Brasil desde 2019, já formei alguns instrutores aqui, né? No início ele lembra, e aí vai depender do instrutor, né? Vai ter instrutor que vai trazer, e é bom falar com o mestre de Wing Chun isso, né? A gente tem uma plataforma base de treino que lembra muito Paxal, né? A movimentação de trapping. Tem instrutor que não gosta tanto disso, e ele vai fazer um trabalho muito próximo do boxe inglês. Então você vai aprender 1, 2 golpes, vai aprender a botar uma guarda, vai aprender a entrar uma facada. A gente trabalha com muita facada ou golpes no rosto, justamente para você ter um nivelamento. Por exemplo, você vai pegar um cara que está com um casaco muito grosso. É difícil cortar com uma faca pequena. Quem já fez o teste, né, na arte marcial filipina, eu gosto de falar isso porque eu posso criticar o que eu dou aula também. Né? Então você às vezes vai dar um corte, o cara está com uma jaqueta muito grossa, não corta. A realidade é, se você chegar para um açougueiro e perguntar quando é que ele corta e quando é que ele estoca, ele vai te responder assim: eu estoco o que está vivo, então quando ele vai matar um porco, por exemplo, ele estoca. E eu corto o que está morto, que é o pedaço de carne lá no açougue. Então, essa cultura urbana que a gente traz para dentro do sistema é justamente para tentar quebrar um paradigma e preparar o cara num espaço de tempo muito curto. Diferente de, por exemplo, eu demorei, sei lá, quase 10 anos para pegar uma faixa preta de Kali. Demorei um pouco mais que a média porque não era tão bom. Mas, assim, eu não tenho esse tempo com um pai de família que não quer fazer aquele processo. Um empresário, ou de repente uma mulher que não se sente tão bem num ambiente de dojo, que infelizmente tende a ser muito masculino ainda que a gente esteja tentando quebrar esse paradigma nos anos aí, o pessoal do jiu-jitsu está fazendo um trabalho fantástico, mas não tem esse tempo. A gente sabe que a nossa vida é corrida, então ele quer um negócio simples que ele possa treinar em casa solo. É claro que sempre tem que ter um parceiro, que senão é tipo natação sem cair na piscina, né? Tem que em algum momento você ter o jogo de sparring, mas ele tende a ser muito, muito sintético. E a ideia é você ficar vivo, né? A ideia é voltar vivo para casa. Voltar vivo para casa. A ideia é assim, realmente a sobrevivência urbana. Eu até, assim, a gente que vem dessa arte marcial tradicional, como Kali, tem questão de cumprimento, uniforme. A gente bota o uniforme só para uma questão de identidade mesmo, de branding. Sim. Na maioria dos lugares você vai chegar com a sua roupa, academia de Libre, né? Não tem cumprimento, não tem. Você nem sabe às vezes que é um professor, né? E vai começar a trabalhar. E vai experienciar. A gente tenta fazer isso o mais orgânico possível. Porque a gente sabe que, e eu imagino que você vai acabar me perguntando isso, né? Da questão da mentalidade, né? O artista marcial, ele tem um padrão de valores, de conduta, de cultura. Então, você fez o Wing Chun, né? Eu fiz Kali. Você acaba se identificando com a cultura filipina. A gente vê que, algum tempo atrás, tinha até um pouco de exagero nisso, né? O cara faz uma arte marcial japonesa, ele quer ser quase japonês. Na verdade, você tem que se inspirar nos valores daquela cultura. É um contraponto, né? Assim, e nunca deixar de ser brasileiro, né? Eu, pelo menos, penso assim.
O Libre não tem isso. O Libre, obviamente, ele é ajustado de acordo com a realidade, ou seja, o nosso pessoal que está no México, o México, infelizmente, é o pico no mundo de sequestro. Então, a maior parte das simulações de treino são sendo envolvendo cativeiro. Tem gente lá que foi sequestrada mais de 2 vezes, assim, né? Tipo, 1 ou 2, é mais de 2. E aqui no Brasil, a gente tem essa cultura muito de jogo de chão nosso. Então, a gente perde um tempo, né? Investe, na verdade, um tempo bom nosso, faca no chão. Porque a gente sabe que, né, como o Jarrão falou aí 1 hora, né? Bate na árvore, cai 50 lutadores de jiu-jitsu. É uma cultura nossa muito boa, né? E, então, tem que ajustar. Na Indonésia, por exemplo, o uso é quase paramilitar. Então, você vê um treinamento que lembra muito arte marcial, muito drill, né? Muita facada, que, por exemplo, você evita as áreas que o policial ou o militar está protegido, porque é um grupo militar que treina contra uma outra nação estrangeira. Então, você vai ajustando o currículo do Libre. E isso que eu acho que é o mais legal, né? Tem um trabalho fantástico aqui de um instrutor meu, que é o Prep, né? Depois a gente coloca lá nos comentários, que ele trabalha muito contra a custódia, que é justamente o fato de você ter a sua liberdade de alguma maneira restrita, no caso de um sequestro ou algum tipo de... A gente vê hoje muito golpe com Pix, por exemplo, e aí você acaba tendo essa cultura de segurança mesmo. Então, cada instrutor acaba puxando a brasa para sua sardinha, assim, né? E aí, eu vou mais pelo lado de faca pura por conta da minha experiência com o Kali. O Prep, por exemplo, ele vai trabalhar muito essa questão de segurança. E aí cada instrutor vai trazendo. O Paulo, que está em Florianópolis, ele é muito bom de desarmado. Então... E você vê alguma relação, deve ter, obviamente, né? Se o Kali complementa o Libre, se o Libre complementa o Kali, como é que funciona isso na sua cabeça? Isso, na minha cabeça, eu falo para meus alunos, né? Quando você cai numa situação que, pra gente que está em São Paulo, eu que moro no Rio, não é tão típica, ou seja, de uma faca contra faca, isso não é comum, mas se você sobe um pouquinho, você vai para o Nordeste, você vê que até hoje as pessoas resolvem os seus problemas usando faca contra faca, né? na peixeira, né? Eu acho que nesses momentos o Libre ele não te dá tanto ferramental, sendo bem honesto. Então eu acabo importando do Kali as estratégias de longa distância. O que eu acho bacana, e quando o professor eu tento explicar isso, isso aqui é Libre, isso aqui é Kali, isso aqui é Piper, que é um sistema da África do Sul, isso aqui eu aprendi no Tricon, do Jared. E aí você vai mostrando, porque o aluno que precisa acessar aquela caixinha, ele sabe, aquilo ali veio dali, né? Ainda que tenha uma visão do Felipe, ou do instrutor que esteja dando aula, ele vai. Então, assim, eu acho que se complementa, mas, por exemplo, eu te dou um exemplo clássico, né? E aí eu sei que tem muito instrutor de Kali que vai ficar chateado comigo, mas é um problema que a gente não pode gerenciar. O Kali, ele é pensado com uma faca mais ou menos desse tamanho, a famosa faca de cabo branco da Mundial. Porque ninguém vai pra guerra com uma faca desse tamanho. E o Kali é uma arte marcial de guerra. Isso quer dizer que Kali não tem faca pequena? Claro que tem, mas é uma adaptação, porque o jogo principal é com faca grande. A faca grande, o padrão filipino, ela é 1/3 de uma espada. Então é um negócio desse tamanho. Com isso aqui eu arranco seu braço do lugar. Eu não consigo fazer isso com um canivete de 5 centímetros. Então a maneira como eu vou, de alguma forma, gerenciar aquele momento de agressão tem que ser diferente. Porque o poder eu não gosto de usar esse poder de parada porque a gente sabe que é um termo que caiu na arma de fogo, mas o poder de dano de uma arma de guerra ou uma ferramenta agrícola, um facão, um machete, ele é muito superior a uma faquinha nossa. Então você tem que ir ajustando, né? Eu brinco com meus alunos, eu falei, quando você tem martelo, tudo é prego. Porque você tem que ter uma caixa de ferramenta. Então o Libre é uma chave de fenda, né? O Kali pode ser um negócio até mais complexo, pode ser um jogo de catraca, mas uma não substitui a outra. Tá? Então, é legal que você vai incorporando isso, né? E aí você vai... Só que qual que é o problema disso, Fábio? Eu não sou um bom padrão, eu demorei muito para me formar em Kali, mas você demora muito. Não é que você vá, né, não aprender Kali treinando. Assim, a curva de aprendizado dentro de uma arte marcial tradicional, ela é muito maior. Porque ela envolve aspecto cultural, ela envolve algumas coisas que não funcionam, mas te ajudam a ganhar uma valência, uma habilidade que vai ser importante na graduação superior. Às vezes é tradição, você, por exemplo, pega o Karatê. O Kata era uma forma de metodologia de ensino que hoje em dia virou uma demonstração de habilidade, mas se você parar para ver, ninguém treina onde está o dinheiro, né? No UFC, ninguém vai para o UFC fazendo kata, né? Mas o kata era muito importante porque era uma forma de preservar uma forma no momento que você não tinha vídeo, que você não tinha escrita, que você não tinha uma série de mestres, então era uma forma do cara treinar sozinho. Isso quer dizer que está ultrapassado? Não. Isso quer dizer que é uma fórmula que a gente tem que respeitar, porque imagina um karatê sem kata, não funciona, não tem sentido. É a essência da arte você ter kata. Mas ainda assim você não vai treinar, né, o Machida, que é o maior representante que a gente tem do Karatê. Ele provavelmente não vai para um camp de UFC fazendo kata. Então isso eu acho que é bem, você tem que estar consciente, né? Isso eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é,
Quando você treina uma arte marcial tradicional, você tem que estar consciente para aquilo serve. É a metáfora que a gente tem da caixa de ferramenta. Então você está usando um martelo, então você tem que usar com prego. Quando você vai para uma situação de defesa pessoal urbana, você tem que começar a se perguntar: eu sou mulher, eu sou mais leve, eu tenho acesso à arma de fogo, eu sou um policial. Por exemplo, o Libre, quando você vai trabalhar com um policial ou um operador, o LEO, né, o Law Enforcement Officer, né, seja ele militar, seja ele policial civil, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo. Se eu não estiver trabalhando com um grupo de força especial que está sempre no limite, né, imagina só um policial, né, convencional parece que é algo pejorativo, mas um policial que está fazendo uma ronda ostensiva na rua, ele dá uma facada na cara de ainda que seja um elemento em distúrbio ali, um eventual bandido, o policial pode responder um processo disciplinar. Então você tem que ajustar muito e saber para que serve. Quando você está consciente disso, aí eu acho que você está no bom caminho. E como você antecipou, vamos chegar ali, vamos chegar na questão aí da mentalidade, né? Eu queria saber de você, né, o que a prática, tanto do Kali quanto do Libre, mudou a sua mentalidade, né? Como que você leva esse aprendizado para o seu dia a dia? Você é advogado, né? Eu sou advogado. Então, assim como eu, né, eu queria saber o que você leva para a vida dessas experiências. Eu acho que são dois pontos, ainda que complementares, né? Eles trabalham bem conectados, eles são distintos. A arte marcial, assim, eu treino desde pequeno, tive um background de Krav Maga, tudo que você imaginou eu já treinei um pouco, né? Mas acabei me encontrando dentro da arte marcial filipina em diversas escolas e continuei progredindo. Eu acho que a principal palavra da arte marcial é resiliência. E eu sei que é um negócio que está meio hypezão, tá em forma no mercado, mas, né, você ter um lugar onde você de alguma forma vai ser pressionado diariamente. Eu vejo isso treinando jiu-jitsu. Você não pode ser um advogado lá. Assim, você está treinando às vezes com um cara que é entregador do iFood. Ele vai te apertar do mesmo jeito. Ele não quer saber se você é advogado, se você tem um mestrado, se você é rico, porque o papel dele ali é te apertar. E você, obviamente, se estiver na graduação superior e tal, também vai apertar ele. Ou vai ser apertado para aprender. E você ter essa resiliência de semana após semana, não ver o resultado, é até quase um ato de fé, né? Você fala, cara, não estou evoluindo, que horroroso, a coisa não vai. E aí, em um momento, você percebe o pulo que você deu, né? Você não vai da base do Everest pro topo num pulo, né? Isso é só Super-Homem, só tem no quadrinho. Na verdade, você vai passinho a passinho, e às vezes você não percebe esse progresso. Então, a arte marcial tradicional me trouxe essa resiliência, né? Já o Libre, não. O Libre, ele é muito curto, assim, eu brinco, se você não for muito zoado de coordenação, eu te ensino quase todo o currículo no final de semana. Só que é como o boxe, né? O boxe você vai ter aí 5 golpes, vamos falar assim, né? A grosso modo. Você demora uma vida para masterizar eles. O Libre, ele me deu agressividade. E isso é uma coisa que eu falo, e assim, a sorte que a gente está num canal de arte marcial, né? Eu digo que a verdadeira arma é a intenção. Às vezes você vai ter um mestrão de arma, o cara sabe muita forma, sabe muita estratégia, mas aquele cara, na noia do crack, que pegou um pedaço de aço e quer te matar, a intenção dele vai sobrepor qualquer outra coisa. Então eu sempre falo assim, a intenção é a arma. O Libre, ele vai trabalhar um aspecto, principalmente quando, obviamente, os meus alunos não são, né, esse tipo de gente, como o cara na noia ali, na fissura para fazer o mal, mas muita gente, eu pego um cara de classe média alta, que não tem essa agressividade. O cara cresceu na família de 12 irmãos, estava na fazenda, ele já tem uma agressividade natural, vem de uma área não tão privilegiada na cidade, ele tem isso dentro dele. Às vezes o cara na classe média, isso não é um demérito, ele só não teve acesso àquela ferramenta. E aí você precisa levar esse cara... Ele não teve acesso à própria agressividade que está dentro dele. Né? Você tem que despertar aquilo de uma maneira muito humana, porque senão ou eu vou gerar um psicopata ou eu vou gerar um fake. Ele acha que é brabo, mas não é. E aí na hora a gente nunca sabe quando a gente vai reagir na hora da verdade. Às vezes você vai ter as piores reações ou espera-se que o que você está treinando vai te ajudar um pouco, né? Esse negócio, não, treino duro, luta fácil, isso é num ringue. Numa situação de rua, onde você tem a sua filha, você tem... Exato. Muda bastante. Assim, que a boca seca, a adrenalina dispara, a visão de túnel entra. Então, o Libre, ele me trouxe uma agressividade, né, que agora tá bem também hype no Instagram, né, que você não tem que ser inofensivo, né, acho que a tradução do inglês, né, você tem que ser muito perigoso, mas você tem que estar sob controle, que é diferente, né, quando você é inofensivo, você não é pacífico, você é inofensivo. Quando você é um cara que tem uma capacidade de gerar dano, de puxar uma arma, de pegar uma garrafa, de proteger a sua família, você é perigoso, mas você pode ser pacífico. E eu acho que isso que o Libre traz muito claro, né? De você ter... É um processo que eu falo assim, você aprende o Libre rápido, mas pro seu Libre ser Libre, assim, e eu falo isso para todo mundo que vem me perguntar, todo o material do Libre tá no YouTube do Scott. Tá tudo lá. Se você quiser, você compra todos os DVDs, não tem golpe secreto, tá tudo lá. Só que o que vai conectar é um instrutor do seu lado, que não só vai ajustar algum posicionamento, mas ele vai te dar esse drive de agressividade. Porque se você não tem isso,
não pode ser natural o ato de agredir, né? Quando você tem que se defender e puxar uma faca, você está, de certa forma, agredindo aquele inimigo, né, que você está vendo. Isso não pode ser natural. O cara que fala que isso é natural, geralmente ele está mentindo, ele não está tendo responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu aluno. Falar, cara, isso não é bom, eu não quero falar sobre isso, mas eu preciso te treinar para você ter a possibilidade de capacidade de reagir nessa situação. Né? Perfeito. Né? Felipe, obrigado aí pela Obrigado a presença, vocês, cara, gente. uma honra É um mesmo, prazer viu, estar na cara? casa. Tamo junto aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.